Certo. Então, aí o pessoal já está nos acompanhando, já estamos mandando um abraço aí pro pessoal. Júlio, primeiro te agradecer por estar na live aí conosco aí, na live da Faculdade de Sojipa. Júlio, que é nosso colega, professor lá na faculdade, e hoje vai falar um pouquinho da vivência dele, da experiência dele com a iniciação ao esporte, e criança e jovem. Então, Júlio, começa falando pra gente como é que é esse trabalho que tu faz, tu já trabalha com a pesquisa na URGS, fala um pouquinho do teu trabalho. Tá, tranquilo. Então, primeiramente, boa noite a todos que estão assistindo. Alexandre, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar, conversar sobre os temas que a gente gosta e estuda. A gente sempre fica empolgado. É, hoje de manhã eu estava conversando com meus alunos na aula, na disciplina de exercício físico para crianças e jovens, e a gente se passou quase uma hora da aula. Eu falei justamente isso, que a gente fica tão empolgado por conversar os temas que a gente gosta. Então, para mim é sempre um prazer. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. E um abraço para o pessoal que está assistindo. Eu já vi que tem vários colegas aí que estão assistindo. Então, para iniciar falando um pouco sobre o trabalho relacionado a esporte, crianças, eu ingressei em 2014 no mestrado em Ciência do Movimento Humano da URGS, no grupo de pesquisa Projeto Esporte Brasil, que é um grupo coordenado, na época era coordenado pelo professor Adroaldo Gaia e depois passou a coordenação para a professora Annelise Gaia. E a gente, dentro desse grupo, a gente estuda várias coisas relacionadas a exercício físico e crianças. Né? Aptidão física relacionada a componente de saúde, componente de desempenho esportivo, e uma das vertentes e das linhas de pesquisa desse grupo é a questão de detecção de talentos, talento esportivo, a partir de testes físicos, e talvez a gente vai até falar um pouco mais disso mais para frente. Então, desde quando eu entrei, eu acabei me envolvendo com essa parte de exercício para crianças, treinamento, a parte de detecção de talentos. Então, é uma temática que eu venho estudando paralelo com os estudos que eu venho desenvolvendo tanto no mestrado quanto no doutorado, que daí tem são pesquisas um pouco mais diferentes dessa área de detecção de talentos, embora a gente sempre estude praticamente todos os temas, né, que envolvem o grupo de pesquisa. Na Faculdade de Sojipa, tu trabalha com a disciplina de crianças e jovens, é isso, né? Isso, a disciplina é exercício físico para crianças e jovens. Foi uma disciplina criada há um ano e meio atrás, então é uma disciplina relativamente nova no nosso curso, justamente nascida de uma necessidade que a gente tinha de formação dos nossos alunos para trabalhar com esse público, com a prescrição de exercício físico com esse público nos mais diferentes âmbitos, tanto na academia, na categoria de base, o profissional que quer ter expandir o público dos alunos de personal trainer para crianças também. Então, a gente sentia essa necessidade e criou essa disciplina. Ela ainda, como é uma disciplina jovem, né, está em processo de desenvolvimento contínuo, mas é muito legal que a gente trabalha. Eu geralmente divido a disciplina em dois blocos, então a gente fala um primeiro bloco do início do semestre ali de exercício físico voltado para a saúde, que é uma questão muito importante para quem vai trabalhar com prescrição de exercício, e principalmente nesse público, e depois um segundo bloco é um exercício físico voltado para desempenho. Aí a gente fala de categoria de base, fala de alto rendimento, treinamento esportivo, treinamento a longo prazo. Então, são temáticas que acabam englobando todo esse nome que a gente chama de exercício para crianças e jovens, né? E é interessante dentro da educação física que ela é um curso que vai sempre se remodelando, se reconstruindo, né? Porque lá na minha época, Júlio, a própria disciplina de idosos, ela ficava dentro de educação física adaptada. Hoje ela tem Sim. uma autonomia que estuda só isso, trabalha só sobre o idoso, né? E a mesma coisa acontece com a questão do trabalho direcionado para crianças e jovens. Então a gente pega as matrizes curriculares, olha os currículos, não tinha nada de que dizia ali trabalho para crianças e jovens. E os jovens já estão indo para academia, já estão num treino de alta intensidade, né? A gente vê categorias de base aí, pegando aqui nossa raiz aqui, nossa base aqui, Inter e Grêmio, o pessoal tá lá trabalhando firme, trabalhando forte.
E o que se tem de pesquisa desenvolvido a isso, né? E vocês lá na URGS aprofundam bastante esses estudos, né, Júlio? Sim, não, e inclusive a gente tem muitos alunos aí da faculdade que estão ingressando nessas equipes de base, trabalhando com equipe masculino, feminino, desde sub 7, 8, 11. A gente tem alunos que trabalham, né, em vários clubes aqui da nossa região, então eles trazem essa necessidade para a faculdade, né? Eles trazem essa necessidade de ter um conhecimento específico de como desenvolver o treinamento, aonde buscar uma base teórica. Tenho falado muito com meus alunos isso. A gente precisa ter uma base teórica sólida, saber aonde estudar, quem são os autores que a gente vai ler para tirar as nossas dúvidas. Então, essa eu acho que é uma questão que a gente, há um tempo atrás, a gente tinha uma disciplina que abarcava os públicos que a gente chamava de especiais, e às vezes alguns desses públicos vão saindo e precisando ter uma disciplina específica, né? Exato. E como a gente falou, né, ela é nova dentro dos currículos de educação física e até por ser nova, talvez agora tu estás dando um pontapé inicial com um curso de extensão nessa área, né, Júlio? O que tu pode nos dizer a respeito? Como é que vai ser a temática? O que vai ser desenvolvido? Fala um pouquinho para a gente desse curso. Show. Esse curso a gente criou ele justamente a partir das discussões dessa disciplina, porque como eu geralmente fico depois da aula conversando com os alunos e perguntando para eles quais são as dúvidas, quais são as questões que são importantes de discutir. Surgiu essa demanda da gente aprofundar um pouco mais os conhecimentos. Então a gente, junto com a Faculdade Sojipa, criou esse curso, que é um curso de extensão. Então ele tem uma modalidade de extensão. A faculdade ela vai gerar certificados de extensão de 20 horas para quem realizar esse curso, e é um curso justamente que vai tratar sobre o exercício físico desde das características fundamentais. Então quais são os conceitos que a gente precisa seguir, quais são o conhecimento fundamental que a gente precisa ter, passando por exercício, atividade física, desenvolvimento motor. Então, para aí depois entender como é que a gente prescreve exercício quando o nosso objetivo é promover saúde, como é que a gente prescreve exercício quando o nosso objetivo é treinamento de base para diferentes modalidades coletivas, individuais. Então, é um curso que traz um apanhado, principalmente de material científico. A gente discute muito material científico, eu trago artigos, não para leitura, mas eu faço esse trabalho, e com os alunos da disciplina e no curso vai ser a mesma coisa. Eu faço esse trabalho de selecionar o material, fazer uma apresentação desse material e mostrar para os alunos como é que eles podem consumir o material para ter autonomia dentro da prática. E dentro desse curso, a gente traz um tópico muito legal, que é o tópico de nutrição para crianças. Eu convidei um colega, que é um parceiraço meu, que é nutricionista, o professor Miguel Ângelo. Ele está também fazendo educação física na URGS, vai se formar logo já. E dentro dessa parte de nutrição esportiva para crianças, é muito difícil a gente ter pessoas falando sobre, pessoas trabalhando com isso, e a gente vai assim na base dos clubes, conversando com os alunos que trabalham nas bases. Muitas vezes uma das principais dificuldades do profissional que está lá na base é justamente fazer uma orientação com relação à nutrição, para que o aluno tenha mais desempenho, para que as crianças... Então, dentro desse curso, a gente tem um tópico que é com um nutricionista que trabalha com criança, que está desenvolvendo pesquisas com crianças. Então, é uma oportunidade muito legal para quem quer se aprofundar nessa área de exercício físico, prescrição de exercício para crianças. Todas as informações do curso estão no site da Faculdade Sojipa, faculdadesojipa.edu.br. Então, o Miguel já deu tá falando aqui. No site da Faculdade Sojipa tem todas as informações, o pessoal está passando lá. Para essa edição de lançamento do curso tem um cupom de desconto. Então, dentro do site da faculdade lá tem um cupom de desconto que o pessoal entra em contato com o pessoal da faculdade, tem acesso a esse cupom. Vai ser um material assim, de primeira qualidade que a gente está montando, aproveitando essa aderência
aos videoaulas e a aula da modalidade EAD, a gente também entrou no embalo e criou esse curso que vai ser um material que tá muito legal, muito bem feito, com muita qualidade. Esse curso é só para formados em educação física ou é extensivo a acadêmicos também? Não, é um curso que a gente pensou, a linguagem do curso, embora ela seja toda voltada e baseada em referência de artigo científico, com conhecimento científico, a gente montou o curso com uma linguagem para que aluno da graduação possa fazer, que está iniciando a graduação, que está saindo, profissional que já está trabalhando. Eu tenho contato, às vezes, com alguns profissionais que estão, por exemplo, trabalhando em academia e vêm conversar comigo assim, ó, eu trabalho em academia há 10 anos e de uns 2 anos para cá começou a se matricular criança na academia. Verdade. Que há 8, 10 anos atrás isso não acontecia, era inimaginável. Né? Então, chega lá o pai ou uma mãe com a criança, veio se matricular, não, vim matricular meu filho. E aí, às vezes, né, o profissional toma um susto. Então, a gente montou um curso, uma linguagem que pega desde o aluno de graduação até quem já está atuando na área, quer se atualizar, quer se inteirar mais nessa área de exercício para crianças, né? Que é o estudo ele nunca para, né? A gente sai da graduação, às vezes a gente sai com a ideia de que vou estudar menos e na verdade a gente tem que estudar mais, né? Tá se atualizando sempre. A gente sai com aquela ideia assim, bom, agora deu, agora quero curtir, aproveitar, mas não, tu vê que tu necessita estar em constante aprendizado e atualização, né? Sim, e hoje assim, a produção de conhecimento na área, ela é tão grande e ela está numa velocidade tão forte que o conhecimento que tu tá botando ele em prática, mas daqui a pouco tu lê alguma coisa que já está lá na frente. Já tem outros conhecimentos sendo produzidos de uma semana para outra, o conhecimento muda, o conhecimento é atualizado, a própria tecnologia que a gente usa no treino ela é atualizada. Né? Exato. E às vezes a gente ainda está no ponto de nem usar uma tecnologia no treino. Quando a gente já tem profissional que usa acelerômetro, que usa termografia, enfim, né, diferentes equipamentos para melhorar a qualidade do treino, né, para melhorar a prescrição, para melhorar o acompanhamento, para gerir melhor o seu treino, enfim. Sim, perfeito. Vê se melhorou o áudio aí, Carla. A Carla tá dizendo que meu áudio estava ruim, estava um pouco longe. Eu acho que é porque tá abafado da forma que eu montei aqui o meu estúdiozinho. Vamos ver, vou ficar com a cara meio grande na tela aqui, mas talvez melhore o áudio. Júlio, o início do curso está programado para quando? O início do curso está programado para o dia 11 de julho. Então, a gente está agora com o período de divulgação do curso, o período das inscrições, e o pessoal que trabalha lá no interior da faculdade, eles estão fazendo esse processo de liberar os cupons de desconto. Então, o pessoal que tem interesse no curso, é bom dar uma conferida no site, porque até o dia 10 de julho vai ter esse cupom liberado para fazer as inscrições da primeira turma e depois que encerrar, a gente começa as atividades do curso, dia 11 de julho. E aí talvez o pessoal possivelmente perca a data, vai ter que ficar aguardando a segunda turma ser lançada. Então é importante ficar bastante ligado lá no site da faculdade. Perfeito, perfeito. E, Júlio, além dessa questão do trabalho que tu desenvolve aí com a questão das pesquisas, exercícios para crianças e jovens, tu também tem uma experiência boa no handball, né? Tu fosses atleta, fosse seleção, fosse categoria de base, fosse profissional? Então, assim, eu comecei a me envolver com handball muito cedo, né? Eu me envolvi quando eu ainda estava na escola, com mais ou menos uns 11, 12 anos, por acidente. Eu entrei no handball, estava acontecendo lá aquelas famosas peneiras da escola, né, para jogos escolares, e eu morava perto da escola, vi um movimento, fui lá ver o que era, participar e acabei começando a treinar na equipe. E a partir disso, nós formamos uma equipe muito boa na escola que eu estudava em Itaqui, no interior aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, com essa equipe, a gente acabou jogando o campeonato estadual, a gente acabou federando, criando um clube, a própria equipe da escola criou um clube para jogar campeonato estadual, a gente ganhou os jogos escolares 2 vezes no estado, só que foi na época que o estado do Rio Grande do Sul não estava participando dos jogos escolares nacionais, então a gente acabou não indo.
e ganhamos a Copa Mercosul, depois teve um ano que a gente foi vice, então é um campeonato que envolve equipes da Argentina, do Uruguai, principalmente, né? Às vezes, em alguns anos, vinham equipes do Chile também. É uma competição bastante tradicional aqui no nosso estado. E depois desse período de handball na escola, que a gente teve uma equipe muito forte, eu ingressei na faculdade e eu ingressei muito cedo. Né? Com 17 anos, eu ingressei na faculdade, na Unipampa, lá em Uruguaiana, e lá a gente tinha uma equipe, só que, claro, era uma equipe amadora, uma equipe de uma cidade que é muito distante do centro, então a gente acabava não competindo as principais competições do estado. Quando eu vim para a URGS, aí eu ingressei na equipe da URGS e a gente passou a disputar competições importantes a nível estadual e nacional. Até o nosso técnico, o técnico da equipe na época que eu jogava, deve estar assistindo aí, que é o Guilherme, que fez uma aula contigo essa semana, né? Aí a gente foi campeão da Copa Mercosul, eu participei dessa equipe, a gente jogou 3 jogos universitários brasileiros, então a gente ganhou 3 vezes os jogos universitários aqui no estado, a gente foi para Aracaju, para Cuiabá, Uberlândia, então na prática assim, eu tenho uma bagagem de esporte universitário, escolar, que é bastante grande, e para fechar, né, um pouco antes de eu ter me lesionado e acabado de vez a minha carreira esportiva, a gente foi campeão estadual. Em 2017, a gente foi campeão do Campeonato Gaúcho de Handball com a equipe universitária da URGS, né? Então foi um grande feito em termos de esporte universitário aqui da URGS. Então, depois disso, eu acabei me envolvendo com escolinha. Lá em Uruguaiana, eu tive escolinha de 9, 10, 11, 12 anos de handball. Aqui em Porto Alegre, eu acabei me envolvendo com esporte universitário nas atléticas, na PUC, a Atlética da Medicina da PUC, treinando algumas equipes, mas como o foco estava em fazer o doutorado, entrar nessa carreira acadêmica, eu acabei deixando a quadra de lado agora nos últimos anos. E dentro da questão do handball, tu também já chegasse a praticar o handball de praia, de areia? Como é que se chamam exatamente? Sim. O handball de areia, ou o beach handball, o hand beach também. Também jogava. Essa é até uma história legal, porque essa equipe que eu jogava na escola, e para ver, às vezes a gente faz umas reflexões como o esporte na escola ele é importante. A gente tem contato até hoje. Então, muitas vezes, depois de todo mundo ter se formado no ensino médio, a gente se reunia para jogar. E como muitas vezes a gente não conseguia se reunir um número suficiente para jogar quadra, e na areia a gente precisa de menos gente, a gente jogava os campeonatos de areia. Então, aqui no Rio Grande do Sul tem por exemplo, o campeonato do Sesc, que é muito tradicional para os esportes de areia. A gente ia todo ano jogava as finais do estado. Então, um negócio que nasceu no esporte escolar e até hoje a gente se reúne para jogar. E eu acabei me envolvendo com handball de areia também, toda essa, sei lá, uns 10 anos já praticando, mas nunca pratiquei tão sério quanto já pratiquei a quadra. Sim, sim. E o que tu acha com relação ao incentivo ao handball? Tu acha que ele não tem um maior incentivo muito por culpa das federações, da federação no caso do handball, de federações por causa dos outros esportes, né? A Carla, que é a nossa colega lá da faculdade, a gente gosta de debater bastante esse assunto, falar de federações, né? Mas tu entende que a falta de incentivo está muito ligada às federações, porque as federações elas acabam recebendo um repasse da Confederação Brasileira de Esportes Universitário, né? O Olímpico, desculpa, e vive só disso. E aí eu não sei se o dinheiro se perde no caminho, o que acontece, porque se eu chegar e perguntar para ti, para alguém que não acompanha, quem é o campeão gaúcho de handball, aí vão perguntar assim, mas tem campeonato gaúcho? Né, Júlio? Então, difícil, né? Eu acho que esse processo ele é um processo em cadeia, né? Então, várias modalidades aqui no nosso país, elas sofrem com esse problema de falta de divulgação, investimento das federações nos estados, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul,
em termos do handball, é muito difícil. Eu que vim do interior, tá? A cidade que eu nasci, tá aqui, é do outro lado do estado, na divisa com a Argentina. Para a gente jogar uma etapa de campeonato estadual, que sempre acontece nas mesmas cidades e que são longe da fronteira oeste, por exemplo, a gente gastava de R$ 10.000 para cima. E aí tu imagina numa cidade pequena do interior, tu querer jogar uma competição, isso não significa que a gente não tivesse um nível técnico suficiente para jogar uma competição desse tamanho, mas não tinha, né, é muita grana para jogar. Então, talvez se as federações capilarizassem mais dentro dos estados os campeonatos e fizessem com que o esporte, digamos, mais próximo ao profissional, né, o adulto, ele se espalhasse mais nos diferentes regiões, não centralizasse na região metropolitana, na região da Serra, na região central do estado, talvez o esporte fosse mais divulgado. Mas esse é um problema que é do Brasil todo. Eu vejo, pelo menos no handball, a gente teve uma geração, um projeto que construiu uma seleção feminina que culminou no ouro do Campeonato Mundial em 2013. Foi um projeto brilhante, só que foi um projeto brilhante que teve início, meio e fim. Né? Então a Confederação Brasileira mandou atletas para jogar principalmente na Hungria, na Noruega, em clubes, trouxe treinador dinamarquês, trouxe essas meninas de volta para jogar na seleção brasileira, formaram uma baita equipe. Mas o pós-campeonato mundial, a gente vê que as atletas, as melhores, vão se aposentando, não tem reposição, então falta essa criação, esse incentivo maior, né? A pirâmide do esporte, né? A gente tem aquela base lá que o handball ele tem uma base boa, porque é muito praticado nas escolas, é um esporte que é muito utilizado como ferramenta na educação física escolar, é um esporte que praticamente todo mundo que passou pela educação física escolar, pelo menos conheceu. Só que daí quando a gente passa daquela base que é do conhecer o esporte para a gente começar a treinar, se aprimorar um pouco mais, aí tem um gargalo que é muito grande, que diminui muito o número de praticantes. Isso é um problema, né? E é um problema de vários esportes, inclusive. Sim, sim. Inclusive de esportes famosos como futsal, que não dá para entender como é que chegou a ficar do tamanho que é hoje, né? E já foi gigante, imenso, né? Mas tu falaste desse projeto do desenvolvimento de atletas mandadas para o exterior, e esse projeto foi um projeto desenvolvido pela Confederação ou pelo Comitê Olímpico Internacional em conjunto? Como é que se criou, como é que se chegou a essa ideia, Júlio? Tu saberia nos passar? Eu não tenho assim precisão em informações do projeto, enfim, mas foi um projeto que foi idealizado pela Confederação Brasileira. Então, só que a gente está muito distante do que acontece na Confederação Brasileira, de fato. E nós, enquanto aqui no Rio Grande do Sul, enquanto handball, né? Então é muito difícil a gente ter detalhes de como é que aconteceu esse projeto, de como é que foi idealizado, qual que era a ideia de fato, porque eu creio que uma das ideias era que a gente chegasse como uma potência nos Jogos Olímpicos que foi aqui no Brasil. Né? E chegamos como uma potência, infelizmente não conseguimos avançar da semifinal, se não me falha a memória, semifinal ou quartas de final. Mas chegamos como uma potência, mas eu acho que a ideia era ter ido mais longe nos jogos em casa. Infelizmente, no masculino, a gente não tem o mesmo resultado, a gente não tem a mesma competência e nem o mesmo projeto, e não conseguimos ainda formular uma seleção que de fato possa competir de igual para. E estamos longe de conseguir isso, de competir para igual com as principais seleções no mundo. E o fato do Brasil ter um técnico estrangeiro, que é um técnico super renomado e reconhecido, além das atletas terem ido jogar no exterior, um fator também importante para o desenvolvimento do esporte? Eu acredito que sim, porque uma das principais questões sobre técnicos, né, importação e exportação de técnicos, a meu ver, é que tem escolas de formação de treinadores que os caras realmente estudam o esporte. A gente tem, eu tenho um exemplo no nosso grupo de pesquisa, que é o Guilherme, que o cara estuda de fato esporte, a técnica, a tática, a formulação de tática, os caras estudam, se aprofundam no conhecimento. E isso é algo que às vezes faz falta, parece que
para a gente ser. A gente já tinha antes, há um tempo atrás, aquela ideia de que para ser um bom técnico, o cara tinha que ter sido um bom atleta. Né? E na verdade, o cara precisa ter estudado bastante. O cara tem que ter muito estudo. E as formas. Por exemplo, a escola portuguesa de treinador de futebol é o que é, por quê? Porque desenvolve pesquisa em cima, a própria Alemanha, né, desenvolve pesquisa em cima do esporte, pesquisa relacionada à formação esportiva, à performance, à tática, conhecimento estratégico. Então, às vezes a gente vai ficando para trás e vai perdendo espaço para treinadores estrangeiros, justamente porque esses caras vêm de uma escola que se eu quero ser treinador, eu vou estudar para ser treinador, né? Eu vou me aprimorar e vou continuar sempre estudando. Acho que essa é uma questão importante. E assim, né? E talvez voltando a um assunto que a gente falou lá no início, quando a gente pensa esses projetos para alto rendimento, para criação de seleção, não tem atalho, né? A gente precisa pensar na formação atlética a longo prazo. Quando a gente pensa em formação atlética a longo prazo, a gente pensa que o projeto ele inicia lá na base de uma pirâmide, que a gente vai estar ofertando uma modalidade, com um treino de qualidade, com ensinamento, desenvolvendo as crianças em termos de habilidade motora, desenvolvimento motor, para que aí elas se envolvam no esporte. Olha o tamanho do processo, que elas se envolvam no esporte, para que queiram praticar, para que joguem competições e se desenvolvam ainda mais, até chegar ao nível, né, de um atleta olímpico, enfim. E esse assunto que tu trouxe anteriormente ali, Júlio, a questão dos profissionais estarem estudando, e não só aquela coisa antiga, que já está mudando também no Brasil com outros esportes, de o ex-atleta virar técnico, né? Mas a gente percebe isso, e agora tu falando me levou a uma reflexão, que, por exemplo, o basquete teve o seu melhor momento com um técnico argentino. O futebol feminino, com a Carla, que estava aqui nos acompanhando também, que está nos acompanhando, está no seu momento agora com uma técnica estrangeira campeã do mundo. Então, o Flamengo vive um momento com um técnico português. Será que nós estamos vivendo um momento agora de importação de profissionais, porque nós não somos capazes de criar esses profissionais? O que seria, no teu entendimento, Júlio, que está acontecendo? É uma falha das instituições de ensino? A gente está vendo até que na Faculdade Sojipa nós temos um grupo de profissionais lá, de ex-atletas, que estão buscando essa qualificação. A gente tem o Yarli, o Chiquinho, o pessoal do judô, Maria Portela, né? E por aí vai, né? Cara, assim, primeira questão, eu não acho que a gente tenha incompetência para ser bons técnicos a nível mundial. Eu acho que a gente está num processo atual, em termos de ensino superior, a gente está num processo que a gente está desenvolvendo esse conhecimento voltado para o esporte. Acho que a educação física no Brasil como um todo, ela se afastou do esporte nos últimos anos, e por vários motivos, né? Se a gente for ver, por exemplo, a história da educação física escolar, se afastou do esporte, e agora eu acredito que está retomando, sabe? Está retomando e está retomando com esse olhar voltado para a pedagogia do esporte, que é super importante. E aí as pessoas estão buscando esse conhecimento, só que é um processo, né? Talvez a gente vai ter ainda um bom período onde a gente vai ver técnicos importados, até que a gente comece a criar esses novos técnicos que vão se engajar com um nível a nível mundial, no caso, né? É muito importante também, eu penso pelo menos, que o técnico, além da busca pelo estudo, ele tem essa experiência na prática. Se o cara é um ex-atleta e ele está buscando esse conhecimento e está cada vez se aprofundando no conhecimento, ele une dois conhecimentos que são muito importantes, que é a vivência do esporte na prática, como atleta, e o conhecimento acadêmico. O problema é quando a gente despreza o conhecimento acadêmico, né? Ou coloca um em relação ao outro como se fosse mais importante. Na verdade, eles se complementam. Quando a gente pensa em pedagogia do esporte, quando a gente pensa, esse conhecimento prático ele é importante e esse conhecimento acadêmico ele é importante também. Então, eu acho que a gente está num processo. Eu acho que eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que esse processo
a gente hoje tem aqui no Brasil vários nomes dentro do ambiente acadêmico de pessoas que estão estudando treinamento, desenvolvimento atlético a longo prazo, pedagogia do esporte, enfim, a parte de estratégia, técnica, eu acho que o conhecimento ele está cada vez mais aprofundado, mas né, o processo ele é longo, ele é lento, ele demora, então eu acho que a gente ainda vai ver muito técnico estrangeiro em várias modalidades, inclusive. Perfeito. A Marja do Vale, lá da URGS, que foi colega de PUC também lá, ela está perguntando onde estamos falhando. Eu acredito que seja com isso que nós estamos falando, até acho que tu acredito de certa forma tenha respondido também, né? Eu acho que a falha ela não tem um ponto, né? A falha ela é uma falha de processo, aí desenvolve uma cadeia de falhas, talvez. Eu acho que a gente tem corrigido. Eu acho que a gente tem visto, por exemplo, aqui na Faculdade Sojipa, a gente vê muito os professores falando sobre esporte, os alunos falando sobre esporte, se engajando em estágios já cedo da graduação, em estágios com base no profissional, a gente vê os alunos saindo e se engajando, e não aqui, também em outras faculdades, a gente acaba vendo que o pessoal tem se aproximado do esporte, tem buscado esse conhecimento. Eu acho que a gente está, talvez, recuperando o tempo perdido, digamos assim. E essa busca que a gente está vendo aí, que está, talvez, essa caminhada, o que tu entende que talvez deva ser a nossa identidade? Porque são características diferentes, né? Nós temos um clima diferente da Europa. O que tu entende que possa ser a nossa identidade? Chegar e dizer assim, ó, aqueles ali são técnicos brasileiros com essas características. O que tu acha que necessita para ter essa identidade, Júlio? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que ter uma identidade acadêmica muito forte, sabe? Porque a gente tem, claro que daí a gente vai usar exemplos dos mais conhecidos, como por exemplo futebol. A gente tem uma identidade prática do futebol, né? O jeito de jogar, como vários chamam, e mas eu acho que ainda falta essa identidade acadêmica, esse conhecimento, assim, ó, a escola de treinadores brasileira, ela tem essa característica, sabe? Eu acho que isso ainda falta um alinhamento de todas as instituições de ensino que trabalham com esporte, talvez das confederações, talvez do Comitê Olímpico Brasileiro, ter esse alinhamento de qual é a característica, né, da escola de formação de treinadores. Tal, né? Talvez esse alinhamento seja o principal para a gente criar uma identidade. E também criar identidade é um processo longo, né? Sim. E dentro da questão de formação de base, trabalhando ali, como tu fala, das crianças e jovens, né, dos exercícios para crianças e jovens, um trabalho com seleção permanente, tu entende que seria o ideal? Seria uma boa saída para um projeto, para um início de trabalho, Júlio? Eu acredito que não, cara. Eu não sou muito favorável à seleção permanente por um fator, para mim, que é determinante na minha posição. A criança e o adolescente, ele tem que experimentar vários esportes. Então, quando a gente trabalha, mesmo que essa criança ela já esteja engajada numa modalidade há muito tempo e que provavelmente ela vai continuar só nessa modalidade, a gente trazer uma seleção permanente, a gente acaba excluindo alguns do processo e a gente acaba não também, a galera que está na seleção permanente acaba não experimentando outros esportes que fazem parte, que são importantes, inclusive, para a formação desse atleta a longo prazo. O Guilherme ainda falou, até os 13, 14 precisa experimentar tudo. Cara, precisa jogar todas as modalidades, porque assim, ó, digamos que o meu objetivo é que esses meus alunos, eu tenho um grupo de 30 atletas, e o meu objetivo é que eles cheguem no profissional do vôlei. E eu estou treinando vôlei com eles. Mas é muito importante, se eles têm, por exemplo, 10, 11 anos, que eu também oportunize para eles outras práticas. E essas outras práticas, elas inclusive vão ser importantes para o desenvolvimento dele no vôlei. Porque eu tenho, por exemplo, um atleta que não sabe chutar uma bola, né, digamos, botando assim nos extremos, vai chegar um momento que essa habilidade vai fazer falta.
e esse momento pode ser lá no adulto. E aí esse cara vai, às vezes, ou o atleta ou a atleta, eles vão deixar de atingir um nível potencial a nível mundial, porque ele teve uma falha de desenvolvimento atlético, motor, lá na base, lá quando ele tinha 10, 11, 12 anos. Né? Esse assunto que tu traz, Júlio, é um assunto que eu trabalho dentro da disciplina de iniciação ao esporte coletivo na faculdade e a gente bate muito em cima disso, sabe? Que não deixa o atleta se especializar só numa modalidade desde a base, desde a iniciação. Dê a oportunidade dele vivenciar, daqui a pouco jogar um basquete, jogar um vôlei, não ficar só no futebol. Eu sei que parece que no Ceará tem um projeto tocado ali pelo professor Armando Dessessart, no Ceará, onde eles estão trabalhando, obviamente o foco é o futebol de campo, né? Mas eles estão trabalhando ali durante aquela semana, os alunos vão trabalhar com futsal, futebol 7 e futebol de campo. Então ele abre um pouquinho ali na questão de campo pequeno, campo médio, campo grande, tipo de bola, tipo de toque, tipo de espaços, né? Onde ele pode oportunizar isso para o aluno, né? Então, como o Marcelo falou aqui da especialização precoce, né? Isso pode ocorrer também se não for bem trabalhado. Então, eu entendo que projetos, e eu gosto muito quando tu traz essa fala, que projetos como está sendo desenvolvido no Ceará, seja o ideal, né? Proporcione ao aluno a vivência esportiva, né, Júlio? Hoje, inclusive, eu estava lendo um trabalho, foi publicado ontem na Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, lá da USP, um trabalho que uma das autoras é a professora Nádia Valentini, aqui da URGS, que trabalha com desenvolvimento motor. E o trabalho fala justamente, ele mostra o efeito de um programa de iniciação esportiva nas habilidades motoras das crianças. Então, esse programa, por exemplo, teve aulas de basquete, tênis, lutas, futebol e, cara, a gente vai parar para ver os efeitos em termos de desenvolvimento motor, rebater, lançar, pegar, galopar, correr, que são habilidades que a gente tem que respeitar a fase do desenvolvimento da criança. Se a gente não oportuniza esse repertório motor para a criança, eu posso ensinar ela a chutar muito. Eu tenho o objetivo que ela seja, por exemplo, atleta de futebol. Eu posso ensinar ela a chutar muito bem, eu posso ensinar a bater falta muito bem, só que esse repertório motor, uma hora, se está faltando, vai cobrar o preço. E aí ele vai deixar, às vezes, de ser um atleta que ele tinha potencial físico, psicológico para ser, porque falta justamente essa bagagem de repertório motor. Eu até estava tentando ler aqui. Guilherme, né, falou aqui agora, né, Júlio? Tu ia ler, eu acho, né? Sim, praticavam mais de 2 esportes aos 13 anos, tem mais chance de ser um atleta. Então, é justa. Cara, a transferência, eu já vi também que teve um comentário do Naildo sobre a transferência de habilidades. Tem vários estudos, inclusive no adulto, não só na categoria de base, no adulto, que mostram as transferências de habilidade de uma categoria para outra. O cara, às vezes, foi profissional numa modalidade, passa para outra, e essa transferência ela é muito benéfica. Porque imagina na infância que a gente está construindo, explorando, conhecendo todo esse desenvolvimento motor, toda a parte de criar um repertório motor. Então, quanto mais o treinador ele abre esse leque para a criança e para o adolescente, mais oportunidades, esse mais repertório essa criança, esse adolescente vai criando. E mais recurso ele vai criando. Quando ele chega lá nos 18, 19 anos, um atleta que ele é muito completo, ele tem recurso suficiente para vencer diferentes tarefas que o jogo determina. Seja individual, numa categoria individual ou coletiva. A gente tem várias situações que nos exigem um determinado recurso. E esse recurso, ele exige uma tomada de decisão. E para eu tomar a decisão acertada, eu preciso ter um conhecimento da situação, eu preciso ter uma bagagem já motora, eu preciso ter eu preciso ter esse conhecimento prévio, né? Esse improviso que muitas vezes a gente fala, esse cara improvisa muito. Não é bem o improviso, né? Ele tem uma bagagem para improvisar. O atleta ele já traz essa bagagem. Os caras que, entre aspas, improvisam muito é porque eles já têm uma bagagem muito grande. Então tem esse recurso, né?
Inclusive aqui o pessoal colocou aqui o Naildo. Crianças que se envolvem em várias tarefas proporcionam um bom programa generalizado e, consequentemente, um bom processamento de informações, tomadas rápidas de decisões no esporte, né? Eu não sei se chegasse a dar aula para o Yarley na faculdade, Júlio, e é muito interessante que isso aí, tudo que tu está trazendo, eu pude observar no Yarley. A gente estava trabalhando lá uma disciplina e fui fazer o câmbio com eles. Mas o Yarley pegou o jogo do câmbio de uma forma que ele chegava quase a se rasgar no chão, assim, rasgar as calças, jogando no chão, pegando a bola, defendendo. E diz que no handball ele foi um fenômeno também na aula de handball na faculdade. E aí, conversando com ele numa live da sexta-feira passada, ele nos trouxe que ele, quando pequeno, participava de projetos lá no Ceará, onde ele jogava inclusive basquete, com a altura que ele tem, participava de atletismo, de basquete. Então ele fez, onde tinha esporte, onde tinha coisa para ele se envolver, ele estava fazendo, não interessa que esporte fosse. E ele estava se desenvolvendo, assim como o Guilherme tinha falado antes, né? Criança com grande potencial de ser um atleta olímpico. Então, tu vê o diferencial dele em campo, né? O talento esportivo que ele demonstrou como atleta profissional no futebol, talvez ali da formação de base dele, né? Porque ele acabou se profissionalizando lá pelos 18, 19 anos, né? Acabou indo para fazer a carreira dele de base muito tarde. Então, só sobreviveu, digamos assim, por conta dessa iniciação, né, Júlio? E não foi uma iniciação precoce, que o pessoal já estava comentando aqui também, né? Que a gente pode tocar nesse assunto mais adiante. Claro. Cara, assim, quando a gente fala tem uma brincadeira que a gente fazia aqui, eu dividia o apartamento há um tempo atrás, ainda com dois colegas da pós-graduação, e um deles estudou lá em Portugal, com o Augusto, acho que está assistindo aqui também, deve estar acompanhando a gente, que falava, geralmente a gente pergunta, qual é o teu esporte? Meu esporte é tal, meu esporte é tal. E geralmente tem as pessoas que respondem, não, eu sou desportista, eu jogo tudo. Posso não jogar bem, mas eu jogo tudo. E eu acho que essa visão o professor ele tem que ter na hora de oportunizar, cara. Porque quem é habilidoso, lá depois de adulto, né? Quem é habilidoso, e no caso do Yardley, por exemplo, eu ainda não tive ele na minha disciplina. Quem é habilidoso no esporte e tem um repertório motor grande, cara, pratica qualquer coisa. Inclusive, essa é uma dos pontos-chave quando a gente fala em promoção de atividade física para a população. Quando tu oportuniza, e na educação física escolar isso é importantíssimo, porque quando tu oportuniza na educação física escolar, por exemplo, uma criança que ela conheça vários esportes, é bem provável que se eu quero fazer alguma coisa, tá? Eu tô agora liberou a pandemia, eu vou numa praça, tem uma galera jogando tênis. E aí me chamam, não quer jogar? Se eu não tenho confiança suficiente, se eu não tenho uma habilidade mínima, eu nem vou praticar. Então, olha o quanto é importante a gente ter uma bagagem, ter uma experiência vasta, inclusive não só pensando em profissional, pensando na atividade física populacional, a gente oportunizar para as pessoas, porque a pessoa ela não se engaja em qualquer tipo de atividade física, seja ela esportiva ou não, se ela não se sente encorajada, motivada, se ela não tem habilidade suficiente. E olha o quanto, olhando pelo outro lado, olha o quanto uma pessoa consegue rapidamente interagir social com pessoas no âmbito do esporte, quando ela se sente motivada e tem habilidade. Né? Tu chega numa rodinha, se tu sabe minimamente capoeira, tu chega numa rodinha de capoeira, tu entra e joga. Sim. E daqui tu já socializou. Então, são as diferentes faces do esporte. E tudo vai começar lá na base, porque a base ela não é só formação de atleta. A base ela é a formação do cidadão que vai fazer atividade física, que vai jogar esporte, de lazer também, que vai fazer um monte de coisa, né? Sim. E que faz falta na população hoje, né? Outra questão que eu entendo também, né, Júlio, e eu acredito que tu vai concordar, que a gente precisa ter um trabalho e não se tem um trabalho com muita atenção em relação a isso, é trabalhar os pais de atletas, né, Júlio? Porque eu vou te dizer, eu me estressava bastante quando o professor em escolinhas ou até na coordenação do clube, que eu trabalhei em clube em Porto Alegre, chegava na piscina, os pais botavam os alunos na natação, as crianças ali de 5, 6 anos,
e ficavam nos cobrando. Por que a criança não está nadando, atravessando a piscina? Só um pouquinho. Aí vamos àquilo que o colega falou, e a iniciação precoce. Aí daqui a pouco vai gerar um burnout na criança, um abandono do esporte, um trauma, né? Série de problemas que pode gerar isso aí, porque o pai simplesmente entende que a criança tem que estar nadando com 5, 6 anos. E não, com 5, 6 anos ele vai estar mergulhando, pegando peixinho, aprendendo a bater perninha, bater os braços, né? Vai estar brincando, né? Vai estar Exatamente. brincando na água. Daqui a pouco, se o Guilherme daqui a pouco vai fazer algum comentário sobre isso, porque ontem eu também vi ele comentar. Cara, em termos de iniciação esportiva, o pior problema, eu vou copiar exatamente o que ele colocou ontem numa outra live que a gente estava assistindo. O pior problema são os pais. É o pior problema, não só as crianças. Porque uma criança, cara, ela é resiliente. Se ela perde uma competição, na outra semana ela tá treinando de novo, tá se divertindo, tá brincando. Mas, cara, os pais é um baita de um problema. Quando eu tinha escolinha lá em Uruguaiana, era assim que funcionava. Acompanhava os treinos, cara. E cobrar, e imagina, aí teve assim, 2, 3 treinos, o pai dava uma xingada na criança. Imagina. Ah, não, só um pouquinho. Aí, cara, tem que fazer um baita no trabalho. Aí, antes do treino começar, olha, vou pedir, por favor, que ou vocês não fiquem assistindo, ou fiquem assistindo em silêncio. Porque a criança já tá acuada porque o pai tá ali assistindo. Tá naquela pressão, porque tem que fazer alguma coisa. E eu acho que agora o teu a tua tá bem pequenininha, né? A minha já tá com um 8. Então tá nessa fase de descobrir um monte de coisa. Mas eu acho que a gente precisa, enquanto professores e os pais, entender que a criança ela tem direito de perder. A criança ela tem o direito de perder. A gente parece que a gente não dá esse direito para a criança. Não permite, Ela né? sempre precisa vencer. E não, cara, ela tem esse direito. E se a gente fala isso e os pais entendem, cara, a criança vai se sentir à vontade de descobrir o esporte, de se engajar e de jogar e se divertir e experimentar, mesmo que ela entre num jogo contra uma equipe adversária e perca o jogo. A É. criança, a gente não pode privar isso, né, Júlio? Privar o direito da criança de brincar. E isso eu cobro muito, falo muito nas aulas, né? Acredito que também devo bater isso na tecla com os teus alunos na tua disciplina. A gente não pode privar isso dos alunos. Criança brinca, é criança. Então a gente não pode fazer mini atleta com 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu estar ensinando sistema de jogo no futsal, como eu já vi isso, Júlio, em escolinha. 6 anos de idade lá, os meninos e o professor. Agora vocês vão trabalhar um 2-2. Vocês estão vendo que vocês estão em 2-2? Como assim? Eles ficaram assim com uma cara Não assim, ó. sabe nem ler ainda. O que é 2-2? Quando é que a gente chuta a bola, professor? Quando é que eu vou fazer o gol? É isso que Não, eles querem, né? não sabe nem somar 2 mais 2 ainda. Imagina, né? E aí passar isso é uma carga muito grande para a criança, né? Coincidentemente, a gente conversou sobre isso hoje de manhã na aula, porque a gente estava falando sobre treino físico. E, e eu estava falando sobre as características do treino e o quanto é difícil a gente fazer esse trabalho com os pais. E isso é uma questão importantíssima, importantíssima. Quando a gente vai pensar na base, o treino da base ele não envolve só a parte do esporte, ele também envolve um treino físico. Porque dentro desse treino físico que a gente vai estar trabalhando habilidade motora, a gente vai estar trabalhando o desenvolvimento global da criança, a aptidão física, estabilidade, força, resistência, potência, enfim, várias capacidades físicas, né? E é difícil a gente mostrar para os pais, e hoje a gente estava discutindo isso na aula, inclusive, então é um tema que a gente acaba falando muito em várias disciplinas, porque de fato é recorrente, né? Não, tem uma situação que eu faço na escola, Júlio, que eu brinco para iniciar as atividades e até para eu ver como é que está o nível motor das crianças, né? Aqueles aquecimentos articulares que a gente fazia, gira a perna para fora, gira a perna para dentro, chutando, né, correndo. E eu faço, só que antes de passar isso para eles, eu pergunto: quem é que é coordenado aí? Quem é que tem boa coordenação? Aí toda a turma levanta a mão. Todo mundo tem uma excelente coordenação. Aí eu passo aquele exercício. Aí a gente começa a observar alguns itens que a gente já está mais na cancha ali, já entende, né, Júlio? Aí tu vê que é uma pobreza motriz, né?
que é um problema que não desenvolveu quando cedo, e aí tu começa a tirar e observar algumas coisas, óbvio que aquilo ali não é um instrumento de pesquisa para dizer se a criança é ou não coordenada, obviamente, mas serve como uma forma de brincadeira e que mecanismos a gente pode buscar para se desenvolver com aquela criança, né, Júlio? Para desenvolver os objetivos que a gente vai ter, né, na aula, no treino. Isso é importante. Um aspecto que tu tocou agora, que é importante a gente ter essa atenção, é na percepção de competência. Essa percepção, ela é importante a gente, inclusive, estimular e desenvolver nas crianças, porque uma criança que ela se percebe competente, ela vai se engajar no esporte, na atividade, muito mais, de forma muito mais aberta do que uma criança que não se percebe competente. Tu pode perguntar para uma criança, tu surfa bem? Ela nunca chegou perto do mar. Eu surfo muito bem. Sim. Sim. Provavelmente essa criança, se tu for ensinar para ela, ela vai se jogar na atividade, ela vai querer aprender, por mais que ela não saiba. Agora, quando tu pergunta, imagina tu perguntar para uma criança assim, de 7 anos, eu não quero fazer porque eu não sei. Cara, já tem um problema instaurado que a criança ela já não se percebe hábil. Aí, para tu quebrar essa barreira e realmente desenvolver a criança, aí vai um processo que é longo, né? Aí é importante a gente observar, como tu falou, né? Às vezes não precisa tu fazer um teste. O cara que está ali na prática, na quadra, tu observa que a criança tem algum tipo de deficiência e tu vai incluir algum tipo de atividade, algum tipo de exercício para atingir esses objetivos que tu tem com determinadas crianças. E aí as crianças elas têm níveis totalmente diferentes, né? Quanto mais criança, mais difícil fica. Com certeza. Trabalhar com escola, isso se torna um pouco mais difícil, né? E aí é os parabéns que a gente dá para esses mestres que comandam grupos lá de 30, 40 alunos, né? Júlia, a gente está quase se encaminhando para o final, automaticamente vai encerrar depois de 1 hora aqui a live, mas eu queria tocar no assunto aqui, o Guilherme está dando parabéns para nós, aí para ti, para mim, obrigado, Guilherme. Guilherme, muito obrigado pela aula de hoje, o pessoal comentou muito bem da aula sobre o handebol de areia. Uma hora vamos combinar, fazer uma aberta aqui para todo mundo saber mais do esporte também, né? Indo já ao encontro do que tu tá falando com relação ao esporte, na escola eu estava desenvolvendo agora, antes da pandemia, a questão do vôlei. E o vôlei a gente sabe que é um esporte para tu conquistar a criança é difícil, porque ele é um esporte que tem uma questão técnica muito refinada, né? A questão do toque, da manchete. E não é assim, a criança vai entrar e já vai sair fazendo, né, Júlio? Então, para tu chegar num nível de tu conseguir desenvolver o vôlei com a criança, tu tem que, como tu falasse antes, tu tem que conquistar ele, né? E de que forma fazer isso? Talvez através de brincadeiras, né, Júlio, que tu pode simular, estimular, e talvez seja esse o caminho. Não sei se tu concorda também. Não, eu concordo totalmente. O processo ele é longo, né? E é importante a gente sempre ter muita atenção que algumas questões eu comentei hoje em aula isso assim que são importantes. A ludicidade é importante, porque a ludicidade o que muitas vezes às vezes as pessoas pensam errado. A ludicidade é o aluno ele se engajar, ele achar aquilo divertido, embora seja um treino só físico, embora seja uma brincadeira, né? Os dois eles podem ter um caráter lúdico. O feedback é muito importante. O feedback visual, a gente demonstrar para a criança, ou a gente ter algum colega mais velho, alguma coisa assim, que a criança possa observar. O feedback positivo, não só o feedback de correção, que é aquele aqui, tu fez tal coisa errada, tem que fazer melhor. Mas aquele feedback positivo de muito bem, tu está fazendo certo, a criança ela necessita disso. Todos esses fatores que aparecem pequenininhos, eles vão somando para a gente conseguir construir. Eu acompanho algumas aulas, a minha namorada ela trabalha numa escola particular de vôlei e de handebol. Então, na de vôlei, o quão lento é o processo até tu chegar assim, tenho uma equipe de vôlei. É um processo bem lento, porque tem que primeiro desenvolver várias técnicas que vão se agrupando. As crianças, várias vezes ela chegava e me relatava, olha, as crianças não estavam muito motivadas porque elas veem os mais velhos jogando
e eles já são muito melhores, já cortam e sai o jogo. Então, uma das estratégias que eu acho que nos esportes coletivos funciona muito é o jogo reduzido, porque a criança está sempre ativa, o tempo inteiro. Ela está sempre tocando na bola, ela está sempre participando, sempre em ação. Ela é sempre o ator principal da tarefa. E ela não fica só de espectadora. Então, quando tu reduz os jogos, 2 contra 2, 1 contra 1, a criança ela tá o tempo, ela está aproveitando 100% do tempo da atividade, né? Acho que essa é uma estratégia que eu gosto, pelo menos, que eu acho importante. Não, eu também vejo por aí, acho que os pequenos jogos, os mini-jogos, né? E jogos adaptados, principalmente o pré-desportivo, que eu bato muito no pré-desportivo, falo pro pessoal de iniciação ao esporte coletivo, né? Da gente desenvolver o pré-desportivo e trabalhar bem em cima disso para aí ter o entendimento na modalidade, para a gente não queimar a etapa, né? Não chegar largando direto o sistema de jogo para crianças que eles não vão entender nada, né? Ah, não. Júlio, eu Não, queria então te agradecer, a gente está com 40 segundos aqui para encerrar, te agradecer a participação na live, acho que todos nós crescemos com essa troca de ideia, muito obrigado. Agradecer os colegas aqui que participaram, foi muito boa a participação do pessoal aqui, né? Não vou conseguir citar todos aqui, que já está rodando, mas muito bom. Agradecer o pessoal da URGS que nos acompanhou aqui também. E te agradecer mais uma vez, Júlio. Muito obrigado aí pelo eu que bate-papo, agradeço. viu? Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Um beijo aí para cada um dos que acompanharam. A gente tem que aproveitar esse momento para essa troca de conhecimento, né? Acho que é muito importante. Isso aí. Um abraço a todos, então. Até a Então, próxima.